Olá! O Inove Talks é um podcast de hoteleiros, para os apaixonados pelo setor do turismo em Portugal, onde falamos com quem vive o dia-a-dia da hotelaria e nos seus bastidores faz acontecer. Aqui, partilhamos na primeira pessoa as suas histórias, experiências e estratégias para continuarmos juntos a fazer crescer este que é um dos principais setores económicos do nosso país. Para falarmos sobre a tão importante gestão de preços, temos hoje connosco mais um repetente. José Pedro de Almeida, CEO e founder da Accelerate Revenue Management System, que foi um dos nossos convidados na nossa temporada inaugural, disponível no YouTube, e que hoje aceitou mais uma vez o convite para se juntar a nós. Obrigado, José Pedro, mais uma vez por aceitar o nosso convite e bem-vindo a este novo formato. Obrigado eu, obrigado nós em nome também da Accelerate, é um gosto enorme, temos seguido muito esta vossa iniciativa e portanto podemos estar aqui presentes, dar força a esta iniciativa, para nós é fantástico. É um prazer poder contar convosco. Obrigada. Bom, antes de começarmos a falar sobre a gestão de preços, propriamente dita, numa perspectiva de futuro, porque vamos aqui desvincular-nos um bocadinho do que já passou, já debatemos e falámos imenso sobre o que foi o Covid e os impactos do Covid, mas antes de passarmos então para o futuro, gostaria que partilhasses de uma forma muito resumida. Como é que era o antes, como é que foi o durante, gerir preços com estas adversidades que ninguém estava à espera. Há pouco estávamos a falar, antes de iniciarmos, que nós conseguimos prever, e de repente deixámos de conseguir prever, não é? Porque temos fatores que não controlamos. Conta-me um bocadinho quais são os principais aspectos, os diferenciadores daquilo que era o antes e que passou a ser depois. Eu acho que essa é mesmo a grande diferença, ou seja, lá está, estamos habituados a olhar para o Revenue Management como as pessoas que trazem o futuro, preveem o futuro, olham para a frente, veem os próximos 3 meses, os próximos 6 meses, sabem o que é que vai acontecer, quais é que são os segmentos que vão responder, que tipo de campanhas é que devemos fazer, e de repente isso desaparece, ou seja, estávamos habituados a ir para reuniões de Revenue Management em que havia um forecast, em que havia preços, mudanças de preços, em que sabíamos o que é que a concorrência ia fazer, em que havia também muitas vezes o conhecimento empírico, porque sempre foi assim e, portanto, nós sabemos como é que vai acontecer, e de repente isso desaparece. Havia dados históricos e, portanto, com base em estatística, nós conseguimos tirar daqui algumas conclusões, não é? Precisamente. E, portanto, nós ficámos sem padrões, ficámos aqui a gerir uma situação que era aprender a reagir, que é algo que é muito complexo, ou seja, no sentido em que isto estruturalmente muda tudo o que é o perfil e a função do Revenue Management. Deixámos de ter o histórico e passámos a ter que olhar mais também para aquilo que eram as fontes de dados externas, perceber o que é que estava a acontecer no mercado, o que é que os nossos concorrentes estavam a fazer, mas não só. Houve muitas empresas que vieram cá para fora com muita e boa informação também sobre como é que estavam os pick-ups face a anos anteriores, como é que estava cada uma das regiões, como é que está cada um dos tipologias de hotel. Portanto, aconteceu de repente um mundo novo de muitas novas data sources que apareceram. A própria Google também fez o release de alguns features nesse sentido. Portanto, de repente o mundo mudou, o paradigma mudou. O que acontece? Enquanto que muitos dos revenue managers conseguiram adaptar e adaptaram rápido, a estrutura à volta, em termos de top management e não só, acabaram por ter aqui alguma dificuldade em aprender ou reaprender este novo papel de termos de revenue management. Portanto, e porque também aconteceu tudo muito rápido, não houve uma preparação, ninguém nos avisou que de repente iam surgir assim uns desafios novos que ninguém estava a contar. Essa é a questão. Eu diria mesmo já depois de avisados, porque mesmo passados 6 meses continuámos a viver um bocadinho no mesmo, ou seja... Mas isso que é um bocadinho influenciado por... Nós não estávamos à espera que fosse algo que durasse tanto tempo e que tivesse o impacto da dimensão que teve, portanto ficámos ali um bocadinho todos adormecidos, 2 ou 3 meses a ver o que é que isto ia acontecer e pronto, fomos deixando o tempo passar de uma forma... Amanhã logo se vê. É muito verdade. Eu sou o primeiro a dizer que eu sou muito otimista. Deixei de ser tão otimista como era desde há 1 ano e meio para cá, mas isso é verdade. Ou seja, nós tivemos aqui alguma dificuldade de adaptação. E depois há aqui uma outra questão que se coloca, não só, ou seja, em termos de perfil, em termos de paradigma de revenue management, mas de repente é o lidar. Isso sim, para mim, eu acho que foi a parte mais difícil, e não só em termos de revenue management, mas em termos de estrutura em geral, que é o lidar com este não saber. E pior é, nós olhamos para... Uma coisa é não sabermos, mas as receitas estão lá. Outra coisa é nós não sabemos e as receitas não estarem lá. E, portanto, havia muito esta dúvida do que é que ia acontecer, e olharmos para o Revenue Management como a pessoa que vai ser a tal pessoa que vai trazer a fórmula de sucesso, que vai saber qual é que é a resposta, que vai tentar saber o que é que está lá fora. E quando as notícias lá fora, nenhuma delas, infelizmente, era propriamente positiva. E, portanto, houve efetivamente uma grande mudança. Eu sinto que, lá está, enquanto falamos também de pandemia, até porque ainda não saímos também desta fase difícil, mas sentimos agora
que finalmente está a retomar. E, efetivamente, ou seja, até pelos contactos que temos, vemos também muitos processos de recrutamento a voltar a existir nesta parte do Revenue Management, porque lá está, houve aqui um desacreditar em muitas estruturas da parte do Revenue Management, houve muito talento a sair cá para fora e a procurar novos desafios. Hoje já se nota o contrário, que é muitos hotéis ou que perderam ou que reduziram, já começam a voltar. Nós, direto ou indiretamente, nos últimos 2 meses estivemos envolvidos em 4 processos de recrutamento nesta área de Revenue Management, portanto, nota-se que já está a voltar. Agora, mesmo em tempo de paradigma, e só mesmo fazendo o último parênteses em relação a este tema, muda muito, ou seja, mesmo a função comercial como um todo, e aqui eu vou incluir Revenue Management, mas vou incluir vendas, vou incluir marketing, mudou muito também até a própria forma de abordagem ao mercado. Nós deixámos de poder ter feiras, porta a portas, viagens. Quem não se lembra de estar a preparar a BTL e uma semana antes saber que cancelou, e de repente nós tivemos que mudar. E de repente o que é que nós sentimos? Ou seja, que há muito investimento, muito orçamento que estava alocado nessa parte de vendas, começou-se a redirecionar muito também para a parte de online marketing, digital e por aí. Em termos de Revenue Management, isto obviamente muda também muito. Ou seja, quantas vezes... São novas tendências, não é? Portanto, não há histórico, não há comparação e, portanto... Mas também há outros fatores, já lá iremos. Mas mesmo aqui é interessante relevar um ponto que é... Eu lembro muitas vezes de ter esta discussão, que é entre vendas e revenue, que é, então, como é que nós podemos saber qual é que é o retorno dessa feira? Porque nós não conseguimos ver depois isso projetado em termos de receita. No mundo do online marketing é diferente. Ou seja, tudo o que é online marketing tem números, tem métricas, é mesurável. E, portanto, há aqui também uma mudança de paradigma que veio mudar. Ou seja, há muita adaptação ainda a ser feita. Os próximos meses, os próximos 2 anos... para fazer ainda. Eu diria que esta função de revenue passa a ser vista de outra maneira e se calhar trabalhar mais em conjunto e mais próxima da parte de marketing, porque até agora falava-se muito de vendas e revenue, agora começa-se a falar também cada vez mais de envolvência de marketing. Portanto, há aqui algumas mudanças que vieram para ficar e vão ser novos tempos, novos desafios, mas muito interessantes também para as pessoas. Então, quais são esses novos desafios? Como é que, a partir de agora, assumindo nós que estamos numa postura um bocadinho mais otimista, não é? Vamos voltar a ser otimistas, porque na realidade fizemos uma pausa e agora temos o caminho de retorno. Como é que daqui para a frente vamos gerir preços? Como é que os definimos? Com base em quê? Como é que vão ser as condições contratuais? Porque mudou tudo, não é? Mudou. Pronto, eu acho que essa pergunta levanta aqui um espectro demasiado grande. Eu vou tentar me focar no final e vamos falando também nos próximos pontos. Nos aspectos contratuais, aí sim, efetivamente, nota-se uma grande diferença. Todos nos lembramos que havia muitos hotéis que viviam muito com uma base de parceria colada com os grandes online travel agents. Eu tento não nomear os nomes, mas obviamente são evidentes. Estamos a falar das Bookings, das Expedias, das Hotelbeds e por aí fora. E o que acontece? Acontece que se grande parte da receita vinha destes estímulos que eram lançados para o mercado, portanto a Booking investia milhões e milhões de euros em ads e campanhas e afins. Aliás, eu tanto quando soube a estatística há 2-3 anos atrás, era que a Booking era o principal fornecedor da Google. Portanto, era o principal, neste caso não é fornecedor, o principal cliente. Sim. E isto mostra a dimensão que a Booking tinha com todas as empresas multinacionais que nós conhecemos a nível mundial. É raro tu encontrares pesquisar sobre uma unidade hoteleira que a primeira página não seja Booking. Precisamente. E o que acontece é que de repente eles pararam. Ou seja, quando nós, hotéis, eu tenho aqui uma costela muito de hoteleiro, que é quando nós, hotéis, realmente mais precisávamos deles, quando nós vimos que estamos a passar pela fase de dificuldade, eles pararam. Que naturalmente eu respeito, em termos de gestão, foram decisões que eles tiveram que tomar, é normal. Mas isto mudou muito a relação que nós tínhamos com eles. E já para não falar em tudo o resto que aconteceu, especialmente no ano passado, com as questões dos cancelamentos e outras políticas que eles tomaram que vinham muito contra aquilo que eram os princípios hoteleiros. Portanto, na fase em que nós mais precisávamos da ajuda deles, na fase em que nós realmente mais precisávamos destas parcerias, de repente nós vimos-nos com uma situação muito diferente, muito disruptiva e disruptiva para pior, em que efetivamente são os hotéis que saíram a perder. E portanto, isto é mudar muito o paradigma e a forma de ver. É verdade, e nós próprios, lá está, damos formações nesta área de Revenue Management, é constante vir a questão da Booking e o Booking é um problema. Agora a questão é que fazia-se pouco ou menos do que aquilo que se faz hoje. Vimos o canal direto a subir muito, vimos cada vez a aposta mais em digital, ou seja, começámos a ver isso. Havia também uma transição que já estava a acontecer e acho que a pandemia só veio acelerar, que é, nós todos sabíamos que na parte do offline as coisas estavam a mudar, não é? Os grandes tour operadores, eu lembro de ter estudado há uns anos atrás os mega operadores turísticos, que hoje já não existem, pelo menos no formato em que eu os estudei, todos os grandes operadores, digamos assim, começaram a mudar o modelo deles.
Hoje eu diria que a maior parte ou todos, pelo menos os principais, já fazem ligações com o Channel Manager, já têm tarifas dinâmicas. Portanto, Sim, a forma praticamente de deixaram cair os contratos automáticos, passaram precisamente. a Portanto, o modelo de distribuição mudou radicalmente e acho que a pandemia veio ajudar a acelerar isso também. Portanto, passa a haver um mundo novo em que o mundo novo já não dá lugar a processos que eram processos manuais, em que o hotel perdia muitas vezes também aqui o controle, em que havia aqui uma relação muitas vezes também deturpada. Portanto, isso mudou muito e isso veio também, obviamente, trazer aqui uma nova realidade. Estás a falar nisso, achas que é uma oportunidade dos hoteleiros, não digo recuperar o poder todo, que é difícil, nós dependemos efetivamente muito das online travel agencies e vamos continuar, eles conseguem chegar a sítios que um hotel dificilmente conseguiria, quanto mais não seja por questões financeiras, mas achas que lhes está a dar a oportunidade de recuperarem algum poder? Está. Obrigatoriamente foram forçados a isso. Eu concordo com o que acabaste de dizer. Eu acho que não é propriamente consensual, mas porque tenho muitas vezes esta discussão da Booking, porque é que dependemos da Booking, se vamos fazer diferente. Na verdade vamos sempre depender da Booking, não é? Eu pego sempre no exemplo da garrafa d'água, ou seja, se eu estou a vender uma garrafa d'água e vendo num dos grandes hipermercados, é diferente do que vender a garrafa d'água no vending machine, claro, no meu escritório, por exemplo. O tipo de exposição, o número de clientes a qual eu chego, ou seja, é totalmente diferente. E, portanto, eu acho que essa dependência vai existir e esse tipo de distribuição acontece não só na nossa indústria, nas outras, e é um modelo comprovado e que se vai manter. E que não temos que olhar para ele como o lobo mau, não é? Porque eles levam a comissão deles, obviamente, mas também fazem um trabalho por nós que, se fôssemos nós a fazê-lo, seria incomportável financeiramente, não é? Portanto, não temos que olhar para uma Booking ou para uma Expedia ou o que seja, para não estarmos só aqui a nomear não temos que olhar para eles como bichos papões, mas temos que os gerir, não é? E eles e todos os outros que fazem depois parte da nossa rede. E isto dá vaza a muitas outras questões também por aqui, que eu vou tentar manter-me no genericamente falando, sem entrar no particular, não vou discutir níveis de comissões e modelos de negócio e afins. Não vamos. Mas genericamente falando, sim, ou seja, eu acho que eles desempenham o papel deles, tal que nós hotéis temos que desempenhar os nossos. Muitos deles fazem-no muito bem e continuam a fazê-lo muito bem e evoluir muito bem. Cabe aos hotéis acompanhar também dessa forma, ou seja, aquilo que era um negligenciar completo dos seus canais de distribuição, do seu próprio site, etc. É um caminho, muitas vezes, que tem sido difícil, lento, mas que tem vindo a acontecer e agora cada vez mais eu acho que também acontece. Houve um salto muito grande. Eu lembro durante meses ter ouvido vários clientes ou parceiros que vinham ter connosco pedir referências sobre empresas de marketing digital e outras. Portanto, efetivamente, isso notou-se de forma muito, muito exponencial nestes últimos meses. E, portanto, eu acho que é um caminho que não vai parar por aqui, porque efetivamente também começámos a ter hoteleiros que queriam investir 50 euros por mês em marketing digital e não percebiam porque é que não tinham retorno. Hoje já os vemos a investir 500, portanto, eu acho que cada vez mais esse é um caminho que também gradualmente vai ser feito. É toda uma parte educacional que faz parte de um ciclo inicial e, portanto, isso acontece e vai continuar a acontecer. Portanto, respondendo diretamente à questão... Voltamos à questão. Contratualmente falando, sim, o ecossistema de distribuição e a forma como lidamos com o ecossistema vai mudar. Há muitas startups também a aparecer, portanto, muitas empresas, muitos modelos de negócios diferentes e isso tipicamente vai acontecer e eu acho que veio ajudar também aqui a refletir sobre isso e perceber o que é que efetivamente queremos em termos de distribuição nos nossos hotéis. E a nível dos preços, como é que isto tudo se vai processar? Pronto, a nível dos preços é um bocadinho mais difícil eu falar nisso. Eu gosto e agradeço a provocação e a questão. É uma questão que é muitas vezes colocada e é sempre colocada de forma mais simples ou achar que há uma resposta mais simples do que aquela que depois na verdade existe. É justamente essa ideia que eu quero passar. É porque a pergunta que os hotéis fazem é: como é que eu agora vou definir o meu preço? Os clientes não querem tarifas não reembolsáveis, não querem mesmo depósitos de garantia, que estão sempre a pedinchar um preço mais baixo. Não há ainda, mercado suficiente para darmos resposta a tudo que é a nossa oferta hoteleira. Como é que eu defino quais são os segmentos, as estratégias que vou adoptar? Como é que eu vou chegar ao meu preço? Como é que eu consigo vender mais e melhor quando temos muita oferta, pouca procura e estamos muito voláteis ao que acontece amanhã? Precisamente. Porque lá está, eu tenho muita dificuldade em falar ou abordar este tema com alguém. Eu, pelo menos tenho dificuldade em fazê-lo num espaço curto de tempo. Se tivermos 2 dias para falar sobre isto... Não, infelizmente não temos. O nosso tempo é reduzido. Obviamente que se calhar seria muito interessante até fazermos aqui quase que casos práticos, não é? Com alguns exemplos um bocadinho mais reais, mas de uma forma genérica. Eu pego nesse desafio até dos casos práticos. Ou seja, isto é uma realidade que já não é a primeira vez que eu vejo. Ou seja, quantos nós não conhecemos hotéis ou hoteleiros ou colegas ou ex-colegas
em que eu estabeleço o meu preço com base numa espécie de pricing index, ou seja, consoante o preço do meu concorrente. Se o meu concorrente baixa, eu baixo, se ele sobe, eu subo. Muitas vezes eu costumo brincar isto até com outros colegas revenue managers, que é, realmente, porque é que eu ia estar a contratar um revenue manager se o meu vizinho ao lado tem um que até é muito bom, tem um RMS que é fantástico e, portanto, eu sigo o preço que ele tiver. E agora a fazer. até pode ser uma ferramenta que faz automaticamente, se o meu vizinho baixa, eu também baixo automaticamente. Precisamente. Eu tive um cliente que sabia o valor ao qual estava a vender quando a reserva lhe entrava no PMS. Ele não fazia a mínima ideia, porque lá definiu as regras, não é? É que ele faz. Faz bem. E aí eu tenho muita dificuldade em responder a isso, porque lá está... Da forma como eu vejo o preço, e as sessões tipicamente acabam muito em preço e estão muito para além do preço, porque tem a ver com a estratégia como um todo. Ou seja, nós podemos olhar até para um RMS. Vou tentar ser o mais imparcial possível, mas quando estamos a falar de inteligência artificial, como a forma como um RMS estabelece um preço, o número de variáveis, o número de dados que lá estão colocados são inúmeros e, portanto, nós estamos a falar de saber qual é que é o dia do ano, qual é que é o dia da semana, qual é que é o booking window, o tempo de antecedência com que os clientes reservam, quais é que são as taxas de cancelamento, como é que isto gera em termos de segmentos, porque se é grupos, se é individuais, se é corporativos, o que é. Se estamos a falar de depois ter dados externos, como por exemplo perceber que eventos é que existem, não existem, onde é que tiveram impacto, estamos a falar de preços da concorrência, portanto, o número de variáveis que colocamos aqui é enorme. E eu dou este exemplo que é, se o meu concorrente ao lado sobe preço, mas eu estou vazio, faz sentido eu subir preço? Se vai haver um evento, mas não está a haver literalmente pick-up, quantas vezes nós já não caímos no bluff das primeiras Web Summits dos euros, qualquer coisa? Portanto, houve aqui sempre muito isso. Agora, há aqui um conjunto de variáveis que nós temos de ter em consideração. O que é que eu sinto muitas vezes é o foco está muitas vezes no preço, no valor final. Nem sempre temos a percepção que o preço que nós tínhamos há 15 anos atrás ou 20 anos atrás, que era a rack rate, e aí sim a discussão era sobre o preço, porque era aquele preço que nós vendíamos e acabou. Hoje isso não existe. Eu vou ao Booking, vejo o meu preço da Best Available Rate, mas depois vejo a Non-Refundable, mas depois vejo a campanha do mobile, mas depois tenho o da Genius, mas depois vou à Expedia, já tenho também o package. Ou seja, eu tenho às vezes dezenas de preços dos quais eu quase controlo eu perco o meu controle no meio disto. E, portanto, é difícil às tantas saber exatamente qual é o meu preço. É o que eu costumo dizer, ou seja, isto tem que começar num passo antes. Nós ficamos muito isso, sem querer puxar a brada à sardinha, e não somos só nós. Felizmente hoje há muitas empresas e muitos formadores qualificados nesta área de Revenue Management. Eu lembro-me que há uns anos atrás, há 7, 8 anos atrás, tínhamos o Henrique Henriques, tínhamos o Jorge Ferreira, tínhamos e ainda temos, felizmente. Profissionais muito conceituados. Exatamente, muito conceituados. Hoje, felizmente, temos muitos mais, a própria Accelerate também apareceu. E já se começa a sentir aqui uma outra noção do que é o preço, do que é uma estratégia de hotel. Agora, nós no nosso caso em particular focamos muito por aqui, que é, antes de chegar ao preço tem que haver uma estratégia que é concertada. Não adianta ter aquelas discussões vazias de estarmos a discutir no orçamento do próximo ano e dizer, não, no próximo ano o meu site vai ter o melhor preço, e o preço não baixa dos 200 euros. Mas depois, de repente, passaram 3 meses, já ninguém se lembra. Entretanto, eu vou a uma reunião com a Booking explica-me quais é que são os benefícios de ter um mobile rate, de ter o Genius, e de repente aquilo que eram as questões das paridades já não existem. Portanto, acima de tudo, aquilo que tem que acontecer é, lá está, nós temos que ter uma noção do que é a nossa estratégia, o que é que vamos fazer efetivamente em cada um dos canais. E sim, no final do dia temos a questão do preço, mas a questão do preço tem que ser uma questão que vem já depois de muita outra discussão que tem que ser tida antes, para depois percebermos qual é que é o posicionamento. Então aí já entramos numa parte mais analítica, que é perceber, ok, então quando eu vendi a 150 euros, quantas vezes eu vendi, com que tempo de antecedência que eu vendi, para controlarmos ali a parte das métricas e percebermos efetivamente qual é que é o preço certo do meu hotel. Mas Pedro, antes de continuarmos com esse discurso, só fazermos um parênteses, porque corremos o risco de pessoas que nos estão a ouvir não saberem o que é o RMS, e portanto uma definição muito rápida para os enquadrarmos, porque eu penso que a partir daí vamos continuar o resto da nossa conversa e conseguirmos passar às pessoas a importância, o que é e qual é a importância depois na tomada de decisão. Sim, pronto, eu vou ter aqui alguma dificuldade. Eu diria que no final, no limite, ou seja, um RMS, um Revenue Management System, é efetivamente como o nome diz, é um sistema de Revenue Management. Se procurarmos a definição na internet, a definição liga muito Revenue Management System com inteligência artificial. Eu particularmente, apesar de no caso da Accelerate isso acontecer, nós somos um Revenue Management System com inteligência artificial, eu particularmente sou defensor de que se eu tiver realmente um sistema ou uma ferramenta de Revenue Management, isso não deixa de ser um sistema de Revenue, pode até ser mais numa base de Business Intelligence e menos de inteligência artificial. Exato.
Agora, o Revenue Management System está muito conotado com um sistema que me dá relatórios, portanto, há uma parte de Business Intelligence não demasiado estruturada, mas dá-me aquela parte dos principais indicadores que eu preciso saber. Tem uma parte de previsão de ocupação e depois dá a recomendação de preço. Portanto, podemos dizer que, no fundo, é um sistema que nos permite agregar informação de várias fontes, não é? Quanto mais não seja, começando step by step com os nossos sistemas internos, não é? Portanto, PMS, ponto de venda e outros sistemas que possam ter, e que nos permite, de uma forma mais rápida, analisar, ler e tomar decisão com base em dados reais. É exatamente isso. Ou seja, pegando no exemplo que eu estava a dar há pouco, e agradeço essa forma mais estruturada de ver um RMS, lá está, o RMS vai buscar os dados do Property Management System, vai buscar o que é que são as reservas, os padrões das reservas, os tais cancelamentos por segmentos, os dias de semana, quando é que as reservas foram feitas, em que tipologias de quarto é que foram. Portanto, vai buscar toda essa informação, todos esses dados, vai buscar outras fontes de informação externas, do caso dos eventos, como eu estava a dizer há pouco, o caso da concorrência voos, também. meteorologia, portanto, há uma série de outras fontes que podemos ir adicionando. E, portanto, junta tudo, encontra e define padrões dentro destes dados e, a partir daí, então, consegue prever. No final do dia, é um pouco, se nós tivermos que assemelhar, é um pouco como o nosso GPS, não é? Ou seja, eu quando saio de casa todos os dias, basicamente é o que o GPS também me faz. Ou seja, ele vai procurar perceber a velocidade, em que estradas, tipicamente qual é que é a velocidade em cada um. Portanto, vai buscar ali uma série de dados e conjunto de dados e vai-me dar informação, dizer, olha, este é o caminho e prevemos que vai chegar daqui a 15 minutos, por exemplo. Portanto, funciona da mesma maneira, mas para os hotéis. E vai dizer, olha, atenção, esta é a ocupação que vais ter nos próximos dias, este é o preço que nós recomendamos que tu tenhas em cada um dos dias. Isto não foi combinado, mas podia ter sido. Não és o primeiro convidado que nos faz paralelismos com autoestradas e deslocações e GPS, portanto acho que estamos aqui perfeitamente alinhados. Mas isso é tudo muito giro. Vamos buscar dados. Já não vou falar sequer da questão da qualidade dos dados, porque então teríamos aqui discurso por umas semanas, mas ignorando essa parte, portanto, assumindo que os nossos dados são de qualidade, agarramos nesses dados, olhamos para eles, teremos de ter conhecimento para os interpretar, não é? Para poder tomar decisões, que felizmente é algo que a pandemia veio trazer de bom. As pessoas aproveitaram a paragem, ganharam tempo que não tinham para poder melhorar a sua formação. Mas, e antes de avançarmos com o que se pode ou não se pode fazer, as pessoas dizem, mas isso custa dinheiro. Inteligência artificial, mas estás a falar do quê? Pronto, é verdade, é assim. Não é? Portanto, há aqueles que não custam, mas tipicamente também não dão os resultados. É assim, eu por acaso sinto, e tenho estado a acompanhar esse trajeto, lá está, já estou em hotelaria, estou em Revenue Management há uns anos, e basta olhar para alguns dados e nós conseguimos perceber que efetivamente esta relutância que havia, e de algumas formas ainda há, mas já se começa a sentir ultrapassar. Ou seja, eu lembro que há uns anos atrás só as grandes cadeias internacionais é que tinham sistemas de revenue management topo de gama e estavam dispostas a investir. Também porque efetivamente as ferramentas que existiam no mercado na altura estavam mais vocacionadas para esse tipo de realidade. Agora, este caminho foi o mesmo caminho que aconteceu, por exemplo, com os channel managers e com outros, né? Eu lembro que há 15 anos atrás havia o Synexis, que era um ótimo sistema, mas ninguém conhecia SiteMinder, nem The Edge, nem outros que há no mercado. E fazia-se tudo à mão. No caso da IGDS e por aí fora, e fazia-se tudo à mão. Portanto, tínhamos as grandes cadeias com este sistema muito avançado, mas muito caro. Tínhamos depois os hotéis independentes, os grupos nacionais, que faziam à mão e, portanto, não tinham esse tipo de sistemas. E esse caminho veio-se fazer no caso dos channel managers, está-se a fazer hoje também no caso dos RMS. Portanto, começa a existir, não só no caso da Exalate, mas outros players que aparecem no mercado, e, portanto, começam a aparecer novos sistemas que vêm, efetivamente, focar-se nos hotéis independentes, nos grupos nacionais com menor dimensão, com uma proposta de valor alinhada para eles, tal como lá está, SiteMinder, IGDS, The Edge e outros fizeram, e muito bem, e continuam a fazer. Agora, o que é que eu sinto é, hoje já não sinto essa relutância do AI, ou seja, mas é o sistema que define o meu preço, mas o que é que o sistema faz? Felizmente isso está ultrapassado, e basta olharmos também lá para fora, mesmo a McKinsey, ainda há relativamente pouco tempo, lançou também um estudo que fala em que áreas é que as empresas estão a apostar mais em termos de inteligência artificial, e no topo vem sempre vendas e marketing, portanto, noutras indústrias revenue management não existe e, portanto, está englobado. Falam também, e por acaso ainda ontem no evento do NES, onde teve a Secretária de Estado de Turismo, onde teve o Presidente de Turismo de Portugal, havia um representante da Microsoft que falava desse estudo também da McKinsey, que diz a principal indústria, a indústria que está no topo de maior investimento em termos de AI nos próximos anos, é efetivamente a indústria, eu encaixo o setor hoteleiro, mas é a indústria do turismo. Portanto,
nota-se que isso está a acontecer. E está a acontecer de uma fase exponencial. E nós sabemos disso. Nós sabíamos que há 2, 3 anos atrás, a própria Expedia tinha lançado uma estatística nesse sentido, havia outras empresas a lançar estatísticas, que eram mais ou menos comuns, mas diziam que ali entre 5 a 10% dos hotéis, só entre 5 a 10% dos hotéis, é que usavam um sistema de revenue management com base em inteligência artificial. Essa curva está a crescer. Lá está, como aconteceu com os channel managers, também houve uma altura que eram 5, 10% e de repente passar 3, 4, 5 anos já era uma fatia de 50% ou mais. Neste momento isto está a acontecer também, isto está a acontecer em relação aos RMS. Portanto, essa relutância felizmente tem vindo a passar. Agora, mais uma vez, é um ciclo de aprendizagem. É o saber também que tipo de ferramentas é que faz sentido para cada realidade, porque aquilo também que eu sinto, lá está, como havia com a Cinex e com outra, é que muitas vezes estamos a querer olhar para o Ferrari e a querer pôr um Ferrari numa estrada de areia. Portanto, é o percebermos efetivamente qual é que é a nossa estrutura, quais é que são as pessoas que eu tenho, porque se eu tiver uma pessoa que é um revenue manager que é ótimo, que é fantástico, que custa muito caro naturalmente, que se dedica de manhã à noite só a fazer revenue management para o meu hotel, então sim, eu tenho que ter uma ferramenta muito boa para acompanhar também isto. Agora, se eu tenho um cluster revenue manager, que é a pessoa que faz revenue management para 4, 5, 6 hotéis, que se for preciso ainda faz a parte de e-commerce, ou então eu tenho um hotel independente em que é o diretor-geral, que tem 5% do seu tempo para olhar para esta parte de revenue management, eu não vou ter sequer tempo para perceber, entender o sistema, dar informação ao sistema, portanto, trabalhar efetivamente com o sistema. Portanto, eu acho que aí também há esta parte da aprendizagem que se tem vindo a notar agora nos últimos tempos, que é perceber efetivamente que ferramentas é que eu preciso, como é que eu preciso e como é que eu vou trabalhar com elas. E achas que os novos sistemas vêm mais preparados para que o hoteleiro retire só o resultado final? Ou seja, são mais automáticos, mais intuitivos, mais... Porque, lá está, para utilizarmos, se calhar, um bom sistema de revenue, implica os tais conhecimentos e o tempo que estavas agora a referir, que não existe, sejamos realistas, não é? Na maior parte das unidades hoteleiras não existe. Já é difícil teres a pessoa, não é? O revenue, e ter um revenue dedicado a 100% é extremamente complicado, como disseste, é muito caro. Portanto, este equilíbrio, ou seja, onde é que eu quero chegar? Se as empresas de tecnologia se estão a preparar e estão a lançar no mercado produtos um bocadinho produto final, chave na mão, que olha, está aqui, só tens que parametrizar, dizer quais são as regras e ele, entre aspas, vai trabalhar por ti. Sim. É este o caminho? É esse o caminho. Volto a pegar no exemplo para depois já transpor e dar o exemplo concreto dos sistemas de revenue management. Vamos olhar, por exemplo, e sem querer fazer publicidade, mas acabo sempre por fazer, mas eu acho que é importante para nós darmos aqui algum exemplo concreto, mas o caso, por exemplo, da SiteMinder foi isso mesmo, o caso da The Edge foi isso mesmo, o caso da IGDS foi isso mesmo, ou seja, o que é que as pessoas queriam? Queriam mudar o preço num sítio e transpor aquilo para vários sítios. Fantástico. E, portanto, eles vieram simplificar esta tarefa. Eles vieram dar algo que é mais simples, é verdade, não é um CRS, não é um sistema demasiado completo nem demasiado complexo, mas serve para a função que eu quero. Portanto, eu no final do dia, muitas vezes é aquela questão de quais é que são os 20% de tarefas que me dão os 80% de resultados. E aqui eles perceberam muito bem o que era a questão de mudar de preço. Nos RMS está a acontecer exatamente a mesma coisa. E atenção que isto foi um processo também para mim muito gradual, porque lá está, o meu background não é propriamente tecnológico. Não é? Exatamente. Eu era revenue manager, portanto quis e aprendi a fazer de forma perfeita como é que se deve realmente fazer, mas depois passar aqui para esta realidade, porque aconteceu-nos também na Accelerate primeiro, que era, nós não vamos conseguir fazer perfeito, porque se nós queremos trabalhar com vários hotéis não conseguimos fazer perfeito. E portanto nós temos que criar um sistema. E de repente começámos a perceber que não éramos só nós. Começámos a falar com outros colegas hoteleiros e dizer exatamente o mesmo desafio, que é, eu não tenho todo o tempo, eu preciso de alguma coisa que seja simples. Se calhar não vai ter a funcionalidade que o player A, B ou C tem, certo. Se calhar aquilo era fantástico de ter, mas depois o que é que também acontece? Eles depois falam com outros colegas e perguntam, então olha, como é que está a tua funcionalidade do Group Displacement, que é a capacidade do sistema dar preços para um grupo e fazer uma simulação do grupo. E do lado lá ouvem os colegas a dizer, pois eu não uso essa funcionalidade, é giro, é ótimo, mas eu não uso. Não adianta termos um Ferrari se depois andamos nas... Ou então dizer, e da parte da recomendação de preço? Ou então como é que faz a integração dos dados? Ou então vai buscar os cancelamentos? Não vai. Ou seja, há aqui uma série de coisas que nós temos também que saber o que é que nós realmente queremos e precisamos, porque uma coisa é eu dizer que quero tudo e ser tudo fantástico, mas depois não ter orçamento para lá chegar ou não ter o tempo para depois ter a ferramenta. Outra coisa é eu dizer, não, eu preciso efetivamente, o que eu preciso realmente é isto, e nós sentimos isso, cada vez mais hoteleiros a saber realmente o que é que querem,
o que é que usam. E, por exemplo, no caso da Accelerate é curioso, ainda hoje de manhã tive uma chamada nesse sentido. Uma cliente que me dizia, sim, eu, neste caso ele não tinha limitação de orçamento, neste caso... Sim, então, isso é fantástico. Não, não é frequente isso acontecer. Não é que não tinha limitação de orçamento, havia de ter. O que eu digo é, quando nos está a comparar condições. nós com outros, os outros eram mais caros, mas não era esse o principal critério dela. Porque ela diz, ok, são mais caros, também entendo que têm outras funcionalidades que a Accelerate neste caso não tinha. Agora, a questão para ela foi o que ela disse, eu no final do dia vou precisar para esta função, portanto, eu nunca tive nenhum RMS, mesmo em termos de estrutura de Revenue Management, nunca abordámos Revenue Management de forma profissionalizada como agora o vamos fazer, e portanto faz-me sentido que, pelo menos nesta primeira etapa, o faça. Portanto, agora depois é responsável. Olá! O Inove Talks é um podcast de hoteleiros para os apaixonados pelo setor do turismo em Portugal, onde falamos com quem vive o dia-a-dia da hotelaria e nos seus bastidores faz acontecer. Aqui, partilhamos na primeira pessoa as suas histórias, experiências e estratégias para continuarmos juntos a fazer crescer este que é um dos principais setores económicos do nosso país. Para falarmos sobre a tão importante gestão de preços, temos hoje connosco mais um repetente. José Pedro de Almeida, CEO e founder da Accelerate Revenue Management System, que foi um dos nossos convidados na nossa temporada inaugural, disponível no YouTube, e que hoje aceitou mais uma vez o convite para se juntar a nós. Obrigado, José Pedro, mais uma vez por aceitar o nosso convite e bem-vindo a este novo formato. Obrigado nós em nome também da Accelerate, é um gosto enorme, temos seguido muito esta vossa iniciativa e portanto podemos estar aqui presentes, dar força a esta iniciativa, para nós é fantástico. Portanto, é um prazer poder contar convosco. Obrigada. Bom, antes de começarmos a falar sobre a gestão de preços, propriamente dita, numa perspectiva de futuro, porque vamos aqui desvincular-nos um bocadinho do que já passou, já debatemos e falámos imenso sobre o que foi Covid e os impactos do Covid. Mas antes de passarmos então para o futuro, gostaria que partilhasses de uma forma muito resumida. Como é que era o antes, como é que foi o durante, gerir preços com estas adversidades que ninguém estava à espera. Há pouco estávamos a falar, antes de iniciarmos, que nós conseguimos prever, e de repente deixámos de conseguir prever, não é? Porque temos fatores que não controlamos. Conta-me um bocadinho quais são os principais aspectos, os diferenciadores daquilo que era o antes e que passou a ser depois. Eu acho que essa é mesmo a grande diferença, ou seja, lá está, estamos habituados a olhar para o Revenue Management como as pessoas que trazem o futuro, preveem o futuro, olham para a frente, veem os próximos 3 meses, os próximos 6 meses, sabem o que é que vai acontecer, quais é que são os segmentos que vão responder, que tipo de campanhas é que devemos fazer, e de repente isso desaparece, ou seja... Estávamos habituados a ir para reuniões de Revenue Management em que havia um forecast, em que havia preços, mudanças de preços, em que sabíamos o que é que a concorrência ia fazer, em que havia também muitas vezes o conhecimento empírico, porque sempre foi assim e, portanto, nós sabemos como é que vai acontecer, e de repente isso desaparece. Havia dados históricos e, portanto, com base em estatística, nós conseguimos tirar daqui algumas conclusões, não é? Precisamente. E, portanto, nós ficámos sem padrões, ficámos aqui a gerir uma situação que era aprender a reagir, que é algo que é muito complexo, ou seja, no sentido em que isto estruturalmente muda tudo o que é o perfil e a função do Revenue Management. Deixámos de ter o histórico e passámos a ter que olhar mais também para aquilo que eram as fontes de dados externas, perceber o que é que estava acontecendo no mercado, o que é que os nossos concorrentes estavam a fazer, mas não só. Houve muitas empresas que vieram cá para fora com muita e boa informação também sobre como é que estavam os pick-ups face a anos anteriores, como é que estava cada uma das regiões, como é que está cada um dos tipologias de hotel. Portanto, aconteceu de repente um mundo novo de muitas novas data sources que apareceram. A própria Google também fez o release de alguns features nesse sentido. Portanto, de repente o mundo mudou, o paradigma mudou. O que acontece? Enquanto que muitos dos revenue managers conseguiram adaptar e adaptaram rápido, a estrutura à volta, em termos de top management e não só, acabaram por ter aqui alguma dificuldade em aprender ou reaprender este novo papel de termos de revenue management. Portanto, e porque também aconteceu tudo muito rápido, não houve uma preparação, ninguém nos avisou que de repente iam surgir assim uns desafios novos que ninguém estava a contar. Essa é a questão. Eu diria mesmo já depois de avisados, porque mesmo passados 6 meses continuámos a viver um bocadinho no mesmo, ou seja... Mas isso é um bocadinho influenciado por... Nós não estávamos à espera que fosse algo que durasse tanto tempo e que tivesse o impacto da dimensão que teve, portanto ficámos ali um bocadinho todos adormecidos, 2 ou 3 meses a ver o que é que isto ia acontecer e pronto, fomos deixando o tempo passar de uma forma... Amanhã logo se vê. É muito verdade. Eu sou o primeiro a dizer que eu sou muito otimista. Deixei de ser tão otimista como era desde há 1 ano e meio para cá, mas isso é verdade. Ou seja, nós tivemos aqui alguma dificuldade de adaptação. E depois há aqui uma outra questão que se coloca, não só, ou seja, em termos de perfil, em termos de paradigma de revenue management, mas de repente é o lidar. Isso sim, para mim, eu acho que foi a parte mais difícil, e não só em termos de revenue management, mas em termos de estrutura em geral, que é o lidar com este não saber. E pior é, nós olhamos para... Uma coisa é não
sabermos, mas as receitas estão lá. Outra coisa é nós não sabermos e as receitas não estarem lá. E, portanto, havia muito esta dúvida do que é que ia acontecer e olhámos para o Revenue Management como a pessoa que vai ser a tal pessoa que vai trazer a fórmula de sucesso, que vai saber qual é que é a resposta, que vai tentar saber o que é que está lá fora. E quando as notícias lá fora, nenhuma delas, infelizmente, era propriamente positiva. E, portanto, houve efetivamente uma grande mudança. Eu sinto que, lá está, enquanto falamos também de pandemia, até porque ainda não saímos também desta fase difícil, mas sentimos agora que finalmente está a retomar, e, efetivamente, ou seja, até pelos contactos que temos, vemos também muitos processos de recrutamento a voltar a existir nesta parte do Revenue Management, porque lá está, houve aqui um desacreditar em muitas estruturas da parte do Revenue Management, houve muito talento a sair cá para fora e a procurar novos desafios. Hoje já se nota o contrário, que é muitos hotéis ou que perderam ou que reduziram, já começam a voltar. Nós, direto ou indiretamente, nos últimos 2 meses estivemos envolvidos em 4 processos de recrutamento nesta área de Revenue Management, portanto, nota-se que já está a voltar. Agora, mesmo em tempo de paradigma, e só mesmo fazendo o último parênteses em relação a este tema, muda muito, ou seja, mesmo a função comercial como um todo, e aqui eu vou incluir Revenue Management, mas vou incluir vendas, vou incluir marketing, mudou muito também até a própria forma de abordagem ao mercado. Nós deixámos de poder ter feiras, porta a portas, viagens. Quem não se lembra de estar a preparar a BTL e uma semana antes saber que cancelou, e de repente nós tivemos que mudar. E de repente o que é que nós sentimos? Ou seja, que há muito investimento, muito orçamento que estava alocado nessa parte de vendas, começou-se a redirecionar muito também para a parte de online marketing, digital e por aí. Em termos de Revenue Management, isto obviamente muda também muito. Ou seja, quantas vezes... São novas tendências, não é? Portanto, não há histórico, não há comparação e, portanto... Mas depois também há outros fatores, já lá iremos. Mas mesmo aqui é interessante relevar um ponto que é... Eu lembro muitas vezes de ter esta discussão, que é entre vendas e revenue, que é, então, como é que nós podemos saber qual é que é o retorno dessa feira? Porque nós não conseguimos ver depois isso projetado em termos de receita. No mundo do online marketing é diferente. Ou seja, tudo o que é online marketing tem números, tem métricas, é mesurável. E, portanto, há aqui também uma mudança de paradigma que veio mudar. Ou seja, há muita adaptação ainda a ser feita. Os próximos meses, os próximos 2 anos... para fazer ainda. Eu diria que esta função de revenue passa a ser vista de outra maneira e se calhar trabalhar mais em conjunto e mais próxima da parte de marketing, porque até agora falava-se muito de vendas e revenue, agora começa-se a falar também cada vez mais de envolvência de marketing. Portanto, há aqui algumas mudanças que vieram para ficar e vão ser novos tempos, novos desafios, mas muito interessantes também para as pessoas. Então, quais são esses novos desafios? Como é que, a partir de agora, assumindo nós que estamos numa postura um bocadinho mais otimista, não é? Vamos voltar a ser otimistas, porque na realidade fizemos uma pausa e agora temos o caminho de retorno. Como é que daqui para a frente vamos gerir preços? Como é que os definimos? Com base em quê? Como é que vão ser as condições contratuais? Porque mudou tudo, não é? Mudou. Eu acho que essa pergunta levanta aqui um espectro demasiado grande. Eu vou tentar me focar no final e vamos falando também nos próximos pontos. Nos aspectos contratuais, aí sim, efetivamente, nota-se uma grande diferença. Todos nos lembramos que havia muitos hotéis que viviam muito com uma base de parceria colada com os grandes online travel agents. Eu tento não nomear os nomes, mas obviamente são evidentes. Estamos a falar das Bookings, das Expedias, das Hotelbeds e por aí fora. E o que acontece? Acontece que se grande parte da receita vinha destes estímulos que eram lançados para o mercado, portanto a Booking investia milhões e milhões de euros em ads e campanhas e afins. Aliás, eu tanto quando soube a estatística há 2-3 anos atrás, era que a Booking era o principal fornecedor da Google. Portanto, era o principal, neste caso não é fornecedor, o principal cliente. Sim. E isto mostra a dimensão que a Booking tinha com todas as empresas multinacionais que nós conhecemos a nível mundial. É raro tu encontrares pesquisar sobre uma unidade hoteleira que a primeira página não seja Booking. Precisamente. E o que acontece é que de repente eles pararam. Ou seja, quando nós, hotéis, eu tenho aqui uma costela muito de hoteleiro, que é quando nós, hotéis, realmente mais precisávamos deles, quando nós vimos que estamos a passar pela fase de dificuldade, eles pararam. Que naturalmente eu respeito, em termos de gestão, foram decisões que eles tiveram que tomar, é normal. Mas isto mudou muito a relação que nós tínhamos com eles. E já para não falar em tudo o resto que aconteceu, especialmente no ano passado, com as questões dos cancelamentos e outras políticas que eles tomaram que vinham muito contra aquilo que eram os princípios hoteleiros. Portanto, na fase em que nós mais precisávamos da ajuda deles, na fase em que nós realmente mais precisávamos destas parcerias, de repente nós vimos-nos com uma situação muito diferente, muito disruptiva e disruptiva para pior, em que efetivamente são os hotéis que saíram a perder. E portanto, isto é mudar muito o paradigma e a forma de ver. É verdade, e nós próprios, lá está, damos formações nesta área de Revenue Management, é constante vir a questão da Booking e a Booking e Booking é um problema. Agora a questão é que
fazia-se pouco ou menos do que aquilo que se faz hoje. Vimos o canal direto a subir muito, vimos cada vez a aposta mais em digital, ou seja, começámos a ver isso. Havia também uma transição que já estava a acontecer e acho que a pandemia só veio acelerar, que é, nós todos sabíamos que na parte do offline as coisas estavam a mudar, não é? Os grandes tour operadores, eu lembro de ter estudado há uns anos atrás os mega operadores turísticos, que hoje já não existem, pelo menos no formato em que eu os estudei, todos os grandes operadores, digamos assim, começaram a mudar o modelo deles. Hoje eu diria que a maior parte, ou todos, pelo menos os principais, já fazem ligações com channel manager, já têm tarifas dinâmicas. Portanto, sim, praticamente deixaram cair os contratos ao lado quando passaram precisamente. Portanto, o modelo de distribuição mudou radicalmente e acho que a pandemia veio ajudar a acelerar isso também. Portanto, passa a haver um mundo novo em que o mundo novo já não dá lugar a processos que eram processos manuais, em que não, o hotel perdia muitas vezes também aqui o controle, em que havia aqui uma relação muitas vezes também deturpada. Portanto, isso mudou muito e isso veio também, obviamente, trazer aqui uma nova realidade. Estás a falar nisso, achas que é uma oportunidade dos hoteleiros, não digo recuperar o poder todo, que é difícil, nós dependemos efetivamente muito das online travel agencies e vamos continuar, eles conseguem chegar a sítios que um hotel dificilmente conseguiria, quanto mais não seja por questões financeiras, mas achas que lhes está a dar a oportunidade de recuperarem algum poder? Está. Obrigatoriamente foram forçados a isso. Eu concordo com o que acabaste de dizer. Eu acho que não é propriamente consensual, mas porque tenho muitas vezes esta discussão da Booking, porque é que dependemos da Booking, se vamos fazer diferente. Na verdade vamos sempre depender da Booking, não é? Eu pego sempre no exemplo da garrafa d'água, ou seja, se eu estou a vender uma garrafa d'água e vendo num dos grandes hipermercados, é diferente do que vender a garrafa d'água na vending machine, claro, no meu escritório, por exemplo. O tipo de exposição, o número de clientes a qual eu chego, ou seja, é totalmente diferente. E portanto eu acho que essa dependência vai existir e esse tipo de distribuição acontece não só na nossa indústria, nas outras, e é um modelo comprovado e que se vai manter. E que não temos que olhar para ele como o lobo mau, não é? Porque eles levam a comissão deles, obviamente, mas também fazem um trabalho por nós que, se fôssemos nós a fazê-lo, seria incomportável financeiramente, não é? Portanto, não temos que olhar para uma Booking ou para uma Expedia ou o que seja, para não estarmos só aqui a nomear não temos que olhar para eles como bichos papões, mas temos que os gerir, não é? Eles e todos os outros que fazem depois parte da nossa rede. E isto dá vaza a muitas outras pessoas também por aqui, que eu vou tentar manter-me no genericamente falando, sem entrar no particular, não vou discutir níveis de comissões e modelos de negócio e afins. Não vamos. Mas genericamente falando, sim, ou seja, eu acho que eles desempenham o papel deles, tal que nós hotéis temos que desempenhar os nossos. Muitos deles fazem-no muito bem e continuam a fazê-lo muito bem e evoluir muito bem. Cabe aos hotéis acompanhar também dessa forma, ou seja, aquilo que era um negligenciar completo dos seus canais de distribuição, do seu próprio site, etc. É um caminho, muitas vezes tem sido difícil, lento, mas que tem vindo a acontecer e agora cada vez mais eu acho que também acontece. Houve um salto muito grande. Eu lembro durante meses ter ouvido vários clientes ou parceiros que vinham ter connosco pedir referências sobre empresas de marketing digital e outras. Portanto, efetivamente isso notou-se de forma muito, muito exponencial nestes últimos meses e portanto eu acho que é um caminho que não vai parar por aqui, porque efetivamente também começámos a ter hoteleiros que queriam investir 50 euros por mês em marketing digital e não percebiam porque é que não tinham retorno. Hoje já os vemos a investir 500, portanto eu acho que cada vez mais esse é um caminho que também gradualmente vai ser feito. É toda uma parte educacional que faz parte de um ciclo inicial e portanto isso acontece e vai continuar a acontecer. Portanto, respondendo diretamente à questão, voltamos à questão. Contratualmente falando, sim, o ecossistema de distribuição e a forma como lidamos com o ecossistema vai mudar. Há muitas startups também a aparecer, portanto muitas empresas, muitos modelos de negócios diferentes e isso tipicamente vai acontecer e eu acho que veio ajudar também aqui a refletir sobre isso e perceber o que é que efetivamente queremos em termos de distribuição nos nossos hotéis. E a nível dos preços, como é que isto tudo se vai processar? Pronto, a nível dos preços é um bocadinho mais difícil eu falar nisso. Eu gosto e agradeço a provocação e a questão. É uma questão que é muitas vezes colocada e é sempre colocada de forma mais simples ou achar que há uma resposta mais simples do que aquela que depois na verdade existe. É justamente essa ideia que eu quero passar, é porque a pergunta que os hotéis fazem é: como é que eu agora vou definir o meu preço? Os clientes não querem tarifas não reembolsáveis, não querem mesmo depósitos de garantia, que estão sempre a pedinchar um preço mais baixo. Não há ainda, mercado suficiente para darmos resposta a tudo que é a nossa oferta hoteleira. Como é que eu defino quais são os segmentos, as estratégias que vou adoptar? Como é que eu vou chegar ao meu preço? Como é que eu consigo vender mais e melhor quando
temos muita oferta, pouca procura e estamos muito voláteis ao que acontece amanhã. Precisamente. Porque lá está, eu tenho muita dificuldade em falar ou abordar este tema com alguém. Eu, pelo menos, tenho dificuldade em fazê-lo num espaço curto de tempo. Se tivermos 2 dias para falar sobre isto, não, infelizmente não temos, o nosso tempo é reduzido. Obviamente que se calhar seria muito interessante até fazermos aqui quase que casos práticos, não é? Com alguns exemplos um bocadinho mais reais, mas de uma forma genérica. Eu pego nesse desafio até dos casos práticos, ou seja, isto é uma realidade que já não é a primeira vez que eu vejo. Ou seja, quantos nós não conhecemos hotéis ou hoteleiros ou colegas ou ex-colegas em que eu estabeleço o meu preço com base numa espécie de pricing index, ou seja, consoante o preço do meu concorrente. Se o meu concorrente baixa, eu baixo; se ele sobe, eu subo. Muitas vezes eu costumo brincar isto até com outros colegas revenue managers, que é, realmente, porque é que eu ia estar a contratar um revenue manager se o meu vizinho ao lado tem um que até é muito bom, tem um RMS que é fantástico e, portanto, eu sigo o preço que ele tiver. E agora a fazer. até pode ser uma ferramenta que faz automaticamente, se o meu vizinho baixa, eu também baixo automaticamente. Precisamente. Eu tive um cliente que sabia o valor ao qual estava a vender quando a reserva lhe entrava no PMS. Ele não fazia a mínima ideia, porque lá definiu as regras, não é? É que ele faz. Faz bem. E aí eu tenho muita dificuldade em responder a isso, porque lá está, da forma como eu vejo o preço, e as sessões tipicamente acabam muito em preço e estão muito para além do preço, porque tem a ver com a estratégia como um todo. Ou seja, nós podemos olhar até para um RMS. Vou tentar ser o mais imparcial possível, mas quando estamos a falar de inteligência artificial, como a forma como um RMS estabelece um preço, o número de variáveis, o número de dados que lá estão colocados são inúmeros e, portanto, nós estamos a falar de saber qual é que é o dia do ano, qual é que é o dia da semana, qual é que é o booking window, o tempo de antecedência com que os clientes reservam, quais é que são as taxas de cancelamento, como é que isto gera em termos de segmentos, porque se é grupos, se é individuais, se é corporativos, o que é. Se estamos a falar de depois ter dados externos, como por exemplo perceber que eventos é que existem, não existem, onde é que tiveram impacto, estamos a falar de preços da concorrência, portanto, o número de variáveis que colocamos aqui é enorme. E eu dou este exemplo que é, se o meu concorrente ao lado sobe preço, mas eu estou vazio, faz sentido eu subir preço? Se vai haver um evento, mas não está a haver literalmente pick-up, quantas vezes nós já não caímos no bluff das primeiras Web Summits dos euros, qualquer coisa? Portanto, houve aqui sempre muito isso. Agora, há aqui um conjunto de variáveis que nós temos de ter em consideração. O que é que eu sinto muitas vezes é, o foco está muitas vezes no preço, no valor final, nem sempre temos a percepção que o preço que nós tínhamos há 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, que era a rack rate, e aí sim a discussão era sobre o preço, porque era aquele preço que nós vendíamos e acabou. Hoje isso não existe. Eu vou ao Booking, vejo o meu preço da Best Available Rate, mas depois vejo a Non-Refundable, mas depois vejo a campanha do mobile, mas depois tenho o da Genius, mas depois vou à Expedia, já tenho também o package. Ou seja, eu tenho às vezes dezenas de preços dos quais eu quase controlo eu perco o meu controle no meio disto. E, portanto, é difícil às tantas saber exatamente qual é o meu preço. É o que eu costumo dizer, ou seja, isto tem que começar num passo antes. Nós ficamos muito isso, sem querer puxar a brada à sardinha, e não somos só nós. Felizmente hoje há muitas empresas e muitos formadores qualificados nesta área de Revenue Management. Eu lembro-me que há uns anos atrás, há 7, 8 anos atrás, tínhamos o Henrique Henriques, tínhamos o Jorge Ferreira, tínhamos e ainda temos, felizmente. Profissionais muito conceituados. Exatamente, muito conceituados. Hoje, felizmente, temos muitos mais, a própria Accelerate também apareceu e já se começa a sentir aqui uma outra noção